Olá, turma, tudo bem? Bom, estamos aí em mais uma semana de aula e essa aula que eu estou gravando é referente à disciplina técnicas administrativas e o tema que nós vamos estar vendo esta semana é comportamento receptivo e defensivo. Bom, comunicação e relacionamento nas organizações, né? Durante essa disciplina, desde o início em que eu tenho aplicado ela para vocês, nós vimos muito sobre gestão de pessoas, sobre comportamento ali dentro do ambiente de trabalho, o quanto é importante nós cultivarmos bons relacionamentos ali, né? E comunicação é uma das formas primordiais de nós temos contato com o outro, né? E a comunicação ela se dá pelo ouvir, pelo escutar, pelo falar, né? Então nós precisamos tomar cuidado como nós estamos expondo a nossa pessoa através da nossa comunicação, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre a diferença entre ouvir e escutar. Há uma certa diferença, né? E eu quero começar falando sobre isso. Ouvir remete ao sentido da audição, é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Então, ouvir, todos ouvimos, né? Agora, escutar, além de você ouvir aquilo, você captar aquilo, você entender e compreender aquela informação passada. Então, é muito importante que nós cultivamos isso no ambiente de trabalho. O ouvir, a gente precisa ouvir tanto os feedbacks, as críticas construtivas, precisamos ali ter esse gancho, pegar isso para poder crescermos profissionalmente, né? A capacidade de escutar ativamente eu coloquei alguns pontos aqui de como nós podemos escutar de forma ativa. Esperar para falar, colocar-se em empatia com o outro, concentrar-se no que é dito, olhar com atenção para outra pessoa, eliminar juízo imediato, buscar controlar provisoriamente as emoções pessoais, cuidar para reagir às ideias expressas e não às pessoas, e reformular mensagens nas quais se percebeu ambiguidade. Porque muitas das vezes a gente comete erros muito sérios por conta que, por exemplo, a gente às vezes não se concentra no que é dito, né? E a gente às vezes acaba captando uma informação, ouvindo, não escutando, né? Porque o ouvir, como a gente viu, é captar aquilo. Agora, o escutar é você entender e compreender o sentido daquela informação. E às vezes a gente ouve aquela informação e não escuta. E acaba formulando algo que é irreal, que não é o que o locutor quer passar para você. E aí a gente acaba tendo um certo dificuldade de relacionamento ali no ambiente de trabalho. Por isso que é muito necessário nós falarmos aí sobre comportamento receptivo defensivo, porque esses comportamentos, eles vêm através da comunicação, do ouvir. O que é então o comportamento defensivo? As pessoas, elas defendem-se inconscientemente, é algo do ser humano, né? A gente tem esse mecanismo de defesa, de nós, ao sermos um pouquinho averso a algum certo comportamento que nós não gostamos. Então, as pessoas defendem-se inconscientemente da ansiedade que sentem numa situação perturbadora. Podem fazê-lo distorcendo a realidade, enganando a si mesmo, através de ilusões que alteram os fatos reais de modo a preservar a autoimagem. Freud denominou este comportamento de mecanismo de defesa. Muitos usam desses mecanismos para proteger sua autoimagem. Temos necessidade de uma autoimagem positiva, de aprovar nosso comportamento e justificá-lo quando necessário. Então, é muito, assim, complicado e sério nós fazermos uso desse comportamento defensivo, ainda mais se tratando no ambiente corporativo. Nós temos, sim, esse mecanismo de defesa, né? De repente, escutar algo, tem gente que tem dificuldade de escutar o outro, e às vezes escutar mesmo uma crítica construtiva.
e é um mecanismo de defesa dela. De repente, ela acaba colocando uma certa antipatia por aquela pessoa que está falando aquilo que ela não gostou e acaba criando um clima ruim. Então, a gente precisa tomar cuidado quanto a isso no ambiente corporativo. O comportamento receptivo, né, ao contrário do comportamento defensivo, significa perceber e aceitar possibilidades que a maioria das pessoas ignora ou rejeita prematuramente. É características de pessoas de mente aberta e sem preconceito a novas ideias. A curiosidade é inerente a este tipo de comportamento. Uma pessoa reduz a defesa do ouvinte quando parece estar querendo experimentar e explorar nova ideia. Então, a característica de uma pessoa receptiva é uma pessoa de mente aberta, sem preconceito a novas ideias, está aberta a sim críticas construtivas e que pega, de repente, aquela crítica para fazer um patamar, para ela conseguir crescer, né? Climas defensivos e receptivos nos relacionamentos interpessoais. Quais atitudes que nós fazemos que muitas vezes geram defesa? Avaliação, julgamento, manipulação, distanciamento, superioridade, certeza. Então, são algumas das coisas que atitudes que acabam gerando defesa e que não é bom. Lembrando que a gente precisa cultivar comportamentos receptivos e não defensivos. Então, tomar cuidado com o nosso olhar de julgamento, de manipulação, distanciamento, superioridade. Atitudes que geram receptividade, descrição, apoio, orientação para o problema, espontaneidade, autenticidade, você ser verdadeiro, né? E empatia. Então, essas são atitudes que geram receptividade que nós precisamos cultivar em nós. Atividade, pessoal, referente a essa aula é a seguinte: descreva uma situação em que um funcionário demonstrou uma atitude defensiva e outra situação em que o funcionário teve um comportamento receptivo no ambiente de trabalho. Então, vocês vão estar aí descrevendo, fazendo uma análise desses dois tipos de comportamento, um defensivo e um receptivo. Um comportamento em que o funcionário foi defensivo e outro receptivo, levando em consideração aqui, quais atitudes que levam um comportamento defensivo e outras atitudes que geram um comportamento receptivo. Então, vocês vendo aí no slide o PDF que eu vou estar disponibilizando, vocês vão ter aí umas dicas, né, que são essas que eu passei para vocês. Ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato lá no Google Sala e nós vamos nos falando, ok? Então, tenham todos uma ótima semana, uma ótima aula e atividade e nos vemos até a próxima.